Opa, tudo bem? Hoje eu tô aqui para poder te mostrar uma picape que é uma novidade no mercado, mas que ela tem inspirações muito fortes em picapes já tradicionais. Motor diesel, conjunto híbrido leve e que custa 309.900. Se vale ou não a pena, eu te mostro depois da vinheta. Roda aí, produção! Como você pode ver, essa é uma picape bem grande, ela tem um porte muito próximo das full size do mercado, como as Ram 1500, como a F150, e ela tem inspirações bem claras. Aqui na dianteira, por exemplo, quem não conhece a Ram 1500 vai achar que essa picape aqui é muito exclusiva, mas na verdade ela é muito similar. Essa na verdade é uma picape que tem várias inspirações, a dianteira Ram 1500, a traseira eu já te mostro. Mas ela tem um conjunto bem interessante. Faróis em LED aqui, bastante cromado, como os agroboy gostam de usar. Rodas de 18 polegadas com acabamento em preto brilhante. E pneus aqui do tipo para uso 4x4. Tem essas molduras aqui de caixa de roda com parafuso aparente para dar um ar mais de robustez. E temos aqui também na lateral uma soleira para você acessar essa picape com um pouco mais de facilidade. Ela é bem grande, é difícil de você manobrar, de você estacionar dependendo do uso que você for fazer. Mas ela é... Bom, vamos chegar no que interessa, né? Falar do motor, depois a gente vai para a traseira e fala mais sobre isso. O motor dela, ela tem um motor de origem Cummins, motor 2.0 4 cilindros, só que ela usa um sistema híbrido de 48 volts. Esse sistema híbrido, ele funciona mais ou menos similar ao que é utilizado nos sistemas 12 volts da Stellantis, que ele tem um motorzinho elétrico que substitui alternador e motor de partida, que tem a função de aliviar o peso do virabrequim e dá uma condição também de aliviar o turbo lag, como é comum atualmente nos veículos para atender emissões. Ele vai ajudar em situações em que você precisa de uma aceleração mais rápida, que é normalmente o que faz o carro gastar mais e exigir mais do motor. Então ele vai fazer com que o motor trabalhe mais leve. Esse conjunto aqui tem uma potência total de 175 cavalos e cerca de 45 kg de torque. E a transmissão também é uma transmissão conhecida, é uma transmissão da ZF de 8 velocidades. Tração 4x4 com função reduzida, temos modos de condução, modos de tração selecionáveis e um conjunto que, no modo geral, interessante. Potência, eu já comento isso para você, mas antes disso, bora conhecer a traseira dessa picape. Como você pode ver, a picape é bem grande, ó. A altura aqui da tampa da caçamba é quase do meu tamanho, eu tenho 1,74 m, mas isso também se reflete em outros pontos interessantes. Mas como eu falei de várias inspirações dela, olha como essa caçamba aqui, principalmente essa lanterna e esse Photon, que quase parece um Ford, lembra a traseira da F150 Lightning. É muito inspirado nisso e a marca não esconde. Ela não tenta dar desculpas de que não existem inspirações. Realmente existem. E batendo o visual aqui você vê que é uma picape bem bonita, mas realmente ela é bonita porque a F150 é bem bonita. E falando aqui falei de porte, tamanho, vamos mostrar aqui a caçamba. Ó, temos amortecedores para poder facilitar a tampa aqui abaixar. Temos 1.379 litros de volume para 1 tonelada exata de capacidade de carga. E como eu falei que é alto para você chegar aqui, você tem um recurso. Como visto em outras picapes, você tem esse degrauzinho para poder facilitar o acesso, caso você precise arrumar alguma coisa aqui na tampa na sua caçamba. No modo geral, é um conjunto até que bem fácil, bem simples e bem robusto para você usar no seu dia a dia. Bom, conhecendo aqui o interior da picape, ela tem se por fora a frente é igual de uma Ram, por trás lá ele. Aparece uma Ford F150. No interior a gente está falando aqui de uma ótima e uma grande inspiração nos veículos da Mercedes. A começar aqui do tipo de padronagem de acabamento dos bancos, regulagem elétrica aqui para o motorista, temos aqui todos os controles de vidro, de retrovisores, travamento de portas e o painel de instrumentos aqui idêntico aos utilizados na linha Mercedes. Inclusive aqui os mostradores, da forma como eles são exibidos, exatamente igual ao que a gente pode encontrar nos veículos da Mercedes. Ó, exatamente a mesma coisa.
mesmo padrãozinho. Padrão também em qualidade de acabamento, só faltou aqui as saídas de ar redondinhas. Temos aqui carregador celular por indução, temos um console central aqui com vários botões, alavanca de câmbio aqui com função de trocas manuais. Temos aqui os seletores dos modos de condução do veículo, padrão, econômico, esporte, modo neve. Se eu não me engano, esse daqui, se eu não estou muito louco, é o modo a pedra, e esse é modo terra. Deixa eu ver se é isso mesmo. Bom, esse primeiro, o do Pinheirinho, é o modo lama. E o outro, modo areia. Quase acertei, né? É isso. E aqui nós temos também os modos de tração do veículo. Eu posso deixar ele no modo automático, onde ele vai selecionar qual que é a melhor tração para cada situação. O 2H, que é o uso comum de tração traseira. 4H para uso de tração 4x4 com mais velocidade. E a 4x4 reduzida. E aqui também tem função de bloqueio de diferencial traseiro. Temos alguns ADAS aqui, por exemplo, controle de ADAS, câmeras 360, assistente de descida em rampa. Posso ligar e desligar aqui o sensor de estacionamento. E temos também um controle aqui para desligar o start-stop, já que esse veículo tem start-stop. Bom reforçar isso. O ar-condicionado aqui é de 2 zonas, tem conexão Apple CarPlay por fio, não tem conexão de espelhamento por Bluetooth. E temos aqui outras funções que dá para te mostrar de uma maneira bem simplificada. E como você pode ver, caso você tenha um celular Android, você precisa usar esse aplicativo aqui, o CarByte, para poder fazer o espelhamento. Não é dos melhores, ele espelha exatamente o que está na tela do seu celular e se esquenta bastante. Mas pelo menos para quem tem celulares Apple aqui, consegue usar com um pouco mais de facilidade. De volante, temos do lado de cá os controles do piloto automático adaptativo e regulagens do padrão aqui da tela de instrumentos. E aqui os controles para acesso e modificações de áudio e tudo mais. Aqui eu tenho o botão para ligar e desligar o sistema de contorno de curvas. E aqui um botão de atalho que nesse caso aqui foi selecionado para clicar e mostrar os modos de condução. Ó, posso mudar aqui. Falei modo de condução e apareceu luz de cabine. Bom, é isso. O modo está selecionado aqui para luz ambiente, que eu posso fazer a troca. No momento, essa luz ambiente, ela está trocando entre um azul e um roxinho, ela fica ciclando, mas eu posso fazer alterações aqui. Do ponto de vista de assento, ele tem resfriamento e tem aquecimento dos bancos aqui da dianteira, não tem massagem, e aqui você pode escolher um tipo de padrão do que você espera aqui dentro do veículo, para ele te responder de uma melhor maneira. E como você pode ver aqui, ó, as duas telas, tanto multimídia quanto painel de instrumentos, elas têm uma película muito lisa e que qualquer coisa dá reflexo, fica difícil de ver. Muitas vezes tem que dirigir no cheiro aqui, sabendo o que você está fazendo ou não. Ó, a multimídia, você quase não vê. Isso não é um ponto legal. Mas um ponto bem legal desse carro é esse teto panorâmico. Uma picape com um baita teto panorâmico para uso no seu dia a dia aqui, se tiver com passageiro na traseira, eu acho bastante interessante. E abre, essa parte aqui abre, subindo aqui na parte traseira desse teto. Não é só um teto fixo, isso eu acho bem legal. Como se espera aqui de uma picape padrão grande, bom espaço para perna, ó. 4, não é uma full size, né? Lembrando disso. São 4 dedos aqui de espaço. Temos aqui saída de ar condicionado e temos aqui uma saída de tomada 200 volt. 200 volt é boa, 220. Um padrão de tomada aqui geral. Duas saídas USB de 5 volts e 2.1 amperes para carregar tudo com rapidez. Então, se precisar de alguma coisa aqui, carrega e carrega muito fácil e muito rápido. Bem interessante, bastante espaço, padronagem do banco aqui, mesmo padrão do dianteiro. Opa, eu fazendo besteira. Temos bom espaço aqui, apoio de braço e fixação de cadeirinhas Isofix para fixação e top tether. Temos aqui para essa picape. Para a cabeça, ótimo espaço, como você pode ver, teto panorâmico chega até aqui praticamente, então todo mundo dentro do carro consegue aproveitar. Ó, na minha visão, o tanto de teto panorâmico que tem aqui, e você tem uma visão um pouco mais ampla do interior, que você não conseguiu ver quando eu estava lá na frente, mas agora você consegue ver um pouco mais dessa padronagem. É bem bonito.
Confesso que de padrão de acabamento e visual no interior eu gostei bastante, até inclusive daquele painel de Mercedes. E agora que você já conhece essa picape por fora e por dentro, eu vou te levar para dar uma volta comigo e te falar sobre as minhas primeiras impressões aqui sobre esse híbrido leve e se vale a pena ou não. Então, bora lá. Então, bora lá para o test drive da Foton Tunland V9. Essa picape que traz um conjunto aqui até que bem interessante do ponto de vista técnico, que é o seu motor de origem Cummins, com 175 cavalos de potência. Temos aqui 45 de torque, num conjunto que é um híbrido leve a diesel, que é uma configuração até que rara aqui no Brasil. Não lembro agora de cabeça um carro nessa configuração. Na verdade eu lembro de ter avaliado um carro nessa configuração há pouco tempo, mas eu não lembro qual era. Acredito que era um Mercedes, se eu não estou muito louco. Mas o interessante desse conjunto é que ele proporciona um baixo consumo de combustível, porque esse motor híbrido leve ele funciona no mesmo conceito que os híbridos leves ali da Stellantis nos motores 1.0 turbo. Ele tem um motor elétrico que faz a mesma função do alternador e do motor de partida, e quando você tiver em situações em que você precisa de um pouco mais de potência, como uma saída de semáforo, vai pegar uma subida um pouco mais íngreme, vai fazer uma ultrapassagem, esse conjunto vai dar aquele gás a mais ali, tirar um pouco do peso da polia ali do alternador via correia, para que o motor trabalhe um pouco mais leve, digamos assim. Acho que o principal ponto é isso, trabalhar mais leve. E trabalhando mais leve você consegue podar um pouco aquele lag do turbo e consegue também oferecer um pouco mais de economia de combustível, porque o seu motor não vai trabalhar o tempo todo ali exigindo o seu máximo, né? Mas o problema é que essa picape tem 2,3 toneladas e eu tô aqui no modo padrão. Vou dar uma distância para te mostrar como ela demora para acelerar. Eu tô numa subida, ó. Eu não cheguei a 50 km por hora. Esse sinal que deu aqui é porque ela tem um sistema de ADAS, né? Que ela fez a leitura que tinha um carro à frente, eu estava acelerando, o carro estava parado e ela estava me avisando para que não houvesse uma colisão. Mas você viu o tempo que demorou para essa picape acelerar? Se eu botar no modo esporte, o comportamento dá um pouquinho de melhora, mas não é nada absurdo. Vou esperar aqui passar da lombada só para dar uma aceleradinha de uma forma mais segura. Aproveitar se não tiver ninguém, claro. Só para fazer uma aceleração curta, para te mostrar, ó. Percebeu? Como ela sobe de rotação, ela tenta aproveitar ali uma faixa de torque para dar desempenho, mas isso não chega. Porque são 45 de torque nessa picape que faz o 0 a 100 na casa dos 13 segundos, até um pouco superior a isso. Eu vou continuar andando aqui no modo esporte para te mostrar que não muda tanto o desempenho dela, ó. Ela está aqui a 2.500 RPM em segunda marcha, na função esporte. Só que você não vê ganho, assim, para quem gosta de dirigir, vai acabar sofrendo um pouquinho com essa picape, assim, para quem tem o prazer de fazer ultrapassagens, para quem gosta da direção um pouco mais esportiva, vai sentir que tá faltando alguma coisa. Se eu colocar no modo eco aqui então, ó, o lag vai aumentar mais ainda. Muito, muito lento. E olha que eu sou uma pessoa conhecida por dirigir que nem uma senhora biamputada de 98 anos. Eu sou uma pessoa que dirige muito tranquilo e isso me incomodou. Então eu acredito que o público, do modo geral, que dirige um pouquinho mais esportivamente do que eu gosto de dirigir, vai sentir uma falta imensa de desempenho nesse carro. Mas tudo isso, essas condições são melhoradas, né, são condicionadas a um carro que vai oferecer um pouco melhor de consumo de combustível. Então, a partir desse conjunto, vou te falar aqui a minha média, eu rodei com ele. Vamos lá. Até o momento. Vamos lá se eu não estou muito maluco. Tô até brigando aqui, que parece sistema de Mercedes mesmo. Ó,
10.4, 100 dividido por 10.4, porque ele também não dá o consumo em quilômetros por litro, ele dá em consumo em litros por 100 quilômetros. Então o consumo ficou aqui em 10,4 litros por 100 km percorrido. Eu vou fazer a conta de cabeça agora, vou deixar aqui na legenda para você ver. É um consumo interessante para quem usa em cidade. Não usa em estrada, esse consumo vai ser consideravelmente melhor, então isso é um ponto positivo. Mas, por ela ser uma picape de porte grande, ela é maior do que as médias que a gente está acostumado no mercado. Você tem uma picape que ela não é tão boa assim para você usar na cidade, como você está vendo. Não é tão fácil assim usar ela pelos espaços que você tem. Não é fácil de estacionar, a altura dela quase 2 metros, então não é todo o estacionamento que a picape entra. E até de comprimento, se eu estou errando agora de cabeça, ela tem 5,7 metros de comprimento, são quase 6. Ela é muito comprida. Então vaga de estacionamento também é uma coisa complicada e algo que precisa ser pensado para onde você vai. Na estrada, ok, bem tranquilo, estrada de chão ali, ela tem um conjunto de pneus pronto para isso, ela tem tração 4x4, e se pegar uma estrada de rodovia mesmo, ela tem piloto automático adaptativo com contorno de curvas e acelera e freia sozinho. Então nesse ponto também muito boa essa picape. Para mim isso é o maior problema mesmo, não é nem a questão de design, para mim isso não é o maior problema dessa picape. O maior problema é a condição de potência mesmo. Consegui. É uma picape que deixa a desejar nesse conjunto, mas se você não precisa de potência, eu acho que dá para você ter ela na sua garagem com certa tranquilidade, porque na faixa de preço dela você encontra outras picapes médias com um conjunto mais superior, né, com mais de 200 cavalos pelo menos, mas com tamanho menor. Então é algo que você precisa pensar e ponderar na hora de colocar um carro desse na sua garagem. Pelo menos do ponto de vista técnico e do seu uso ali no dia a dia, ela é uma picape que, no modo geral, me agradou. A Foton Touareg V9, ela consegue acertar em muita coisa e deixar a desejar em alguns itens que podem ser decisivos na hora da compra. Eu acho que o principal acerto dela, o que muita gente pode achar que é um problema, é ela trazer um design que já é bem consolidado, claramente inspirado em concorrentes, porque isso você já traz um veículo que já tem um visual aceito, você consegue criar uma identidade mais fácil. Eu acho que isso não é de todo o problema. Para mim, o que poderia ser melhor, na verdade, é do ponto de vista de desempenho. 175 cavalos numa picape que pesa 2,3 toneladas é realmente pouca coisa. Em algumas situações, você percebe que faz falta um momento de aceleração em que você percebe que o conjunto demora para encher, ele tem uma lentidão de resposta, que isso melhora um pouco no modo esporte, mas nem de longe fica com o desempenho do que a gente já conhece das picapes vendidas aqui no Brasil. Como ponto positivo, ela tem eletrificação, então com isso ela tem uma picape que oferece um melhor consumo de combustível. Então, desse ponto, eu acho que ela tira de um lado e dá de outro, o que pode ser um ponto interessante. Tem cidades, por exemplo, que isentam o IPVA de um carro que tem uma eletrificação. Tem cidades, por exemplo, São Paulo, que você fica isento de rodízio. Então são vários pontos assim que você pode deixar de gastar num tributo, ou você ter liberdade para usar o seu carro todos os dias e ter uma qualidade de uso melhor, sendo que a potência talvez não seja o essencial para você. Tem um conjunto mecânico que já é conhecido com motor de origem Cummins e um câmbio ZF, então a gente não pode falar que o carro é todo chinês, fora a ótima qualidade de acabamento e a boa oferta de itens de série. Por R$ 309.900, levaria essa bruta aqui para casa ou não? Me conta que eu gostaria de saber e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!